Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Vamos aprender juntos? Tô de cabelo hoje, hein? Vamos lá? Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 30. Leia todo o texto no seu lar. Eu preguei essa mensagem, acho que ontem, mas eu senti no coração de apregoar ela de novo, com novas revelações, com um entendimento mais amplo, ok? Vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Então preste bem atenção. O rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego para os questionar sobre o posicionamento deles diferente em relação aos demais. Os demais tinham se prostrado diante da estátua de ouro que ele mandou construir para ser reverenciada. Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram de uma forma diferente. Eles resistiram. Eles não consentiram. Eles abominaram essa postura de se prostrar diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E diante disso, nós entendemos algo muito interessante. O nosso posicionamento, ele causa uma fúria muito grande do diabo e faz com que o inferno se agite. O rei Nabucodonosor simboliza o diabo. E o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego causaram muita indignação nele. E com isso nós aprendemos que o rei Nabucodonosor, que simboliza o diabo, ele quer nos tirar da posição. Ele quer nos tirar da vocação. Ele quer que nós venhamos abandonar os nossos princípios e valores. Ele quer que nós venhamos deixar de lado os nossos sonhos, projetos, promessas de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos renunciar à nossa comunhão com Deus. Ele quer que nós venhamos renunciar o estreito que nós vivemos com Deus aqui, de renúncia nessa terra. O seu posicionamento diante do sistema incomoda Nabucodonosor, que simboliza o diabo. O mesmo aconteceu com Neemias. Você se lembra de Neemias capítulo 6? Neemias, ele tinha se posicionado. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele estava fazendo a obra. Lá em cima, no andaime, estava ele reconstruindo os muros. Lá embaixo, chega Sambalate, Tobias e Gesem. E tentam de alguma forma fazer com que Neemias desista do seu sonho, do seu projeto, de seus princípios e valores, convidando ele para passear. Então, o seu posicionamento, ele vai causar indignação em Nabucodonosor, que simboliza o diabo. O diabo vai tentar te tirar da posição, o diabo vai tentar te tirar da brecha, o diabo vai tentar fazer com que você não acredite mais no seu potencial e naquilo que você está fazendo para Deus aqui nessa terra. Todas as vezes que você se posicionar, você vai começar a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Está lá em Romanos 12:2. E você vai começar a dar frutos. Está lá em João 15:5. Confira. Todas as vezes, então, que você começa a entrar
no centro da vontade de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e dar frutos, o diabo vai se levantar contra a tua vida e vai tentar te parar. O que mais que nós aprendemos? Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles resistem a Nabucodonosor. E por quê? Porque os seus olhos estão postos em Deus e não em Nabucodonosor. Por isso que eles conseguem sobressair. Os olhos da maioria estavam postos na estátua de ouro e em Nabucodonosor. Mas os olhos de Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam postos em Deus e eles resistiram. Por isso que está relatado em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, ele requer resistência. Deus respeita a resistência. Deus recompensa a resistência. A sua resistência te qualifica para o trono. Foi assim que aconteceu com José. E ele foi colocado no trono. Veja só, Pedro, por algum tempo, ele olha para Jesus. Mas, de repente, ele olha para o vento que o diabo assopra e afunda. E a Bíblia nos relata em Hebreus 12:2, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Veja bem, é sempre. Não é de vez em quando, não é quando der, não é às vezes, é sempre. Nós devemos olhar sempre para Jesus. Você se lembra de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12? Está relatado que Josafá está recebendo pressão de Senaqueribe, rei da Síria. E veja o que ele diz. Senhor, nós não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, olha o que ele diz. Os nossos olhos estão postos em ti. Os olhos de Josafá estavam em Deus e não em Senaqueribe e no seu exército. Por isso ele consegue resistir, com muito louvor, ele vence a batalha. Está dando para você compreender o que Deus está tratando com você? Aonde estão os seus olhos? Nessa pressão que você está recebendo? Nessa afronta que você está recebendo? Estão em Deus ou estão em Nabucodonosor, que simboliza o diabo? Não, onde estão os seus olhos? Daniel 3,16. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Veja que o rei Nabucodonosor, que simboliza o diabo, faz pressão em Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo: vocês têm certeza de que o seu Deus vai salvar vocês? Olha, vocês podem virar churrasquinho, vocês podem ser assados, vocês podem perder as suas vidas hoje. A vida não é um bem precioso? Vocês têm convicção de que servem a esse Deus que colocou vocês nessa situação, que permitiu vocês estarem nessa situação? Ele existe mesmo? Ele ama vocês? Ele está com vocês mesmo? Olha a situação que vocês estão. Mas aí Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem isso. Não necessitamos de responder sobre este assunto. O que nós aprendemos com esses servos de Deus? Não discuta sobre os seus princípios e valores. Não discuta com os ímpios que não têm relacionamento com Deus, que não amam a palavra de Deus e que não entendem o agir de Deus em nossas vidas, sobre a sua comunhão, a sua vida de oração. Não discuta com os ímpios sobre o relacionamento que você tem com Deus, sobre as experiências que você tem com Ele, porque eles não entendem. Não vale a pena. Deu para você compreender? É como está escrito em Mateus 7,6. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis pérolas aos porcos. É como está relatado em 1 Coríntios 2,14. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e ele não pode compreendê-las. Mas aquele que é espiritual discerne bem todos, e de ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. Para entender as Escrituras, a Bíblia tem que ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, tem que aceitar Jesus. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego entendem isso. Não vamos conversar com o Senhor sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre os nossos princípios e valores. O Senhor não entende. Ignore essas pessoas. Elas não entendem sobre Deus e sobre o Deus que você serve. Independente da situação que você esteja, ignore essas pessoas. Daniel 3:20. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército para que jogassem os servos de Deus na fornalha. Entenda uma coisa. Nabucodonosor, que simboliza o diabo, vai usar o seu melhor. Vai usar o que ele tem de melhor para tentar te parar, para tentar te destruir, para tentar te definhar, para tentar tirar você da posição, para tentar tirar os sonhos que você tem de Deus do seu coração, para tentar ofuscar a tua visão, para tentar te paralisar. Não pense você que Nabucodonosor, que simboliza o diabo, vai usar algumas armas com você, o que ele tem de mais inferior para com você. Não, ele vai usar o de melhor para com você. Às vezes, as tempestades da vida, os reveses da vida, as tormentas da vida, são tão grandes em nossas vidas que nós chegamos a ouvir a voz delas dizendo: olha, não adianta tentar, não adianta querer prosseguir, nós somos mais fortes do que você. Deu para você compreender até onde Deus está querendo te levar para te trazer uma revelação? Foram os homens mais fortes que Nabucodonosor, que simboliza o diabo, mandou colocar os jovens lá na fornalha e lançar eles lá embaixo. Eu quero dizer para você algo muito interessante. Em 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e porque a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. Entenda uma coisa, forte é o que está conosco, e não aquele que está com eles. Nós somos fortes. O que está dentro de nós é que é forte. Lembra de 1 João 4,4? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Se Nabucodonosor, que simboliza o diabo, selecionou principados, potestades para atacar você e destruir você, mais forte é o que está com você e dentro de você, para vencer essa batalha e para continuar seguindo em frente. Veja só, Daniel 3:21, e foram lançados dentro do fogo ardente. O fato de você servir a Deus, o fato de você ser fiel, não significa que você não vai ser lançado na fornalha. Não significa que você não vai passar por provações. Não significa que você não vai passar por reveses aqui nessa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego eram fiéis, mas foram lançados dentro da fornalha de fogo. Lázaro era amigo de Jesus, mas passou pela morte, ou seja, passou pela fornalha. Ah, mas ele não era amigo de Jesus? Sim. Porém, Jesus permitiu ele passar pela morte, ou seja, passou pela fornalha. Deu para você compreender até aqui? Deus não nos livra da fornalha. Deus, ele nos livra na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Procure entender uma coisa, o fato de Jesus estar no seu barco não quer dizer que não haverão tormentas e tempestades. Jesus estava no barco dos discípulos, mas houve uma tempestade. O barco encheu de água, ou seja, tiveram prejuízos. O fato de eu e você servirmos a Deus
não significa que nós não vamos ter prejuízos em nossas vidas. Deu para você compreender até aqui? Como que nós vamos conhecer o Deus que é fogo se nós não passarmos pela fornalha de fogo? Como que nós vamos conhecer o Deus que livra se não passarmos pela tempestade? Como que nós vamos conhecer o Deus que faz milagres se não houver impossíveis em nossas vidas? Como nós vamos conhecer o Deus que cura se não passarmos por uma enfermidade? Como nós vamos conhecer o Deus que abre portas se nunca houve portas fechadas na minha vida? Nunca passei por dificuldade, nunca passei por aperto. Como que nós vamos conhecer o Deus que restaura se eu nunca estive mal espiritualmente? Nunca vi o céu fechado para mim, nunca passei pelo vale da sombra da morte? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro da fornalha de fogo e passaram por uma tormenta muito grande, porque eles precisavam de ter experiências para testemunhar a Deus. Daniel 3:22. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que nós aprendemos aqui? Não procure se defender. Não procure se justificar. Não procure, de alguma forma, resistir àqueles que estão intentando contra a sua vida. Veja que Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante desses homens fortes que se levantaram contra a vida deles, não disseram para eles o seguinte: olha, vocês vão fazer isso mesmo? Cuidado, hein? Deus vai tratar. Vocês vão nos lançar nessa fornalha de fogo? Pensa bem, ainda dá tempo de se arrepender, porque a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Não. Eles não se justificaram, eles não falaram, eles não revidaram. E o que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes nós temos que permanecer calados, porque o feitiço sempre vai voltar contra o feiticeiro. E aqui o feitiço voltou contra o feiticeiro. Eles é que morreram queimados. Estão tentando queimar o seu ministério? Estão tentando queimar a sua chamada divina? Estão tentando queimar o seu testemunho de vida? Fica tranquilo, fica tranquila. O feitiço vai voltar contra o feiticeiro. Nós temos que permanecer calados. Porque veja bem, eles ficaram calados. Romanos 8,33 relata: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quando nós nos calamos, Deus nos justifica e fala por nós. Mas quando nós falamos, Deus se cala. E Sadraque, Mesaque e Abidnego se calaram. Boca fechada. Boca fechada não entra mosca. Daniel 3,23. Caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Caíram. Se eles caíram, foram empurrados, foram jogados dentro da fornalha. O que nós aprendemos com isso? Vão existir momentos em nossas vidas que não é nós que vamos entrar em situações difíceis. São pessoas que vão nos empurrar para que nós venhamos viver situações difíceis. São pessoas que vão nos lançar em situações difíceis e desconfortáveis. Foram esses homens fortes que lançaram, empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Existem momentos da vida que nós passamos pela tormenta e pela tempestade, porque pessoas que até convivem com nós nos lançam para lá, nos empurram, fazem uma cova, armam contra a nossa vida, porque a inveja existe. Não é verdade? Por isso que está escrito que ali em Provérbios 14:30, que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas o que me chama a atenção é que eles foram lançados atados, amarrados. Agora, que medo é esse? Os homens fortes já tinham suas lanças, suas espadas. Para que amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego?
Porque, na verdade, Nabucodonosor, que simboliza o diabo, tinha medo dos servos de Deus. Tinha medo. Você sabia que o diabo tem medo do seu potencial, medo da tua chamada, medo do que você pode produzir para Deus aqui nessa terra? Ele tem medo. Você se lembra de Eliseu? Segundo Reis, capítulo 6, o rei da Síria, com todo o seu exército, milhares de homens, foi para prender ele. Agora preste atenção, ele foi com o seu exército. Eliseu era só um. O que é isso? É medo. O diabo tem medo do seu potencial. O diabo tem medo do que você pode fazer aqui nessa terra com a unção do Espírito, com os dons e os talentos que Deus te deu. Ele tem medo de você. Daniel 3:24. 3 homens atados. Daniel 3:25. Eu, porém, vejo 4 homens. Preste bem atenção. Que o fogo da fornalha não queimou os servos de Deus. Só queimou as ataduras. O fogo da fornalha não queimou, não matou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas matou os homens que empurraram eles lá no fogo. Então eu aprendo aqui que essa fornalha que você está, ela não é para te matar. Ela é simplesmente para queimar e destruir todos os atrapalhos que até hoje têm impedido você de prosseguir em frente. Ela é apenas para queimar e destruir todos os obstáculos e impedimentos que têm te interrompido e te paralisado até aqui. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, que é o 4º homem da fornalha, está dentro dessa fornalha com você e ele quer te ver livre. Daniel 3:24. Não foram lançados 3 homens atados no fogo, vejo, porém, 4 homens. Veja só, Nabucodonosor, ele sabe que ele tinha lançado 3 homens, mas agora ele vê 4. Então quer dizer que o 4º homem da fornalha está lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. O 4º homem da fornalha é Jesus, e Jesus é Deus. Todos nós conhecemos a doutrina da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Isso quer dizer que o rei Nabucodonosor viu Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que nós aprendemos aqui? Deus vai fazer com que as pessoas vejam Ele na sua vida. Deus vai fazer com que as pessoas vejam que você não está sozinho. Deus vai fazer com que as pessoas vejam que você serve a um Deus vivo, porque o rei Nabucodonosor, ele viu o 4º homem da fornalha, Jesus, e Jesus é Deus. Então ele viu Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:25, que andam passeando. O que nós aprendemos aqui? O fogo da fornalha nos faz sair da zona de conforto e da mesmice. Sadraque, Mesaque e Abednego andavam na fornalha. Você sabe o que está escrito lá em Miqueias 2:10? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso lugar de repouso. Nós precisamos andar nessa terra, fazer a obra de Deus, evangelizar, pregar e ganhar almas para o reino de Deus. Aqui não é o nosso repouso. E muitas das vezes nós nos acostumamos aqui, achamos que isso nunca vai acabar, mas vai acabar. Aqui nós temos que andar. E eu vejo também que eles andavam passeando, ou seja, eles curtiram o momento, eles aproveitaram, eles desfrutaram. Fornalha é para isso. É difícil? Mas nós temos que procurar nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deu para você compreender? Eu me lembro do testemunho de Marcelinho Carioca, que disse que, acho que foi em 87, ele ia entrar em campo, o primeiro jogo pelo Flamengo, e ele ia substituir Zico. Ele estava nervoso, tremendo. Quando o Zico sai de campo e vai cumprimentar ele, disse ele que o Zico disse para ele: entra lá e se diverte. O campo era a fornalha de fogo para Marcelinho. Só que ele entrou lá e se divertiu, ele passeou, entendeu? E a partir daquele dia ele ficou conhecido no Brasil e depois mundialmente. Esse é o intuito da fornalha, que nós devemos passear, desfrutar, aproveitar esse momento e crescer espiritualmente, ser moldado no caráter, para se tornar uma pessoa melhor e conquistar adiante o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Daniel 3:25, então
e não há lesão neles. Não foi achado lesão nenhuma nos servos de Deus. Deus não quer que você se machuque nesse processo. Deus quer que você pare de se machucar nesse processo. Porque Deus nos leva para a fornalha não para nos machucar, e sim para nos curar. Lembra de Oséias 6:1? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, Ele mesmo sarará. Ele fez a ferida, Ele mesmo ligará. Esse é o intuito de Deus, porque tem pessoas que estão achando que você vai sair despedaçado, esmiuçado, ferido, machucado, leproso dessa fornalha. Mas Deus manda te dizer, você vai sair ileso e ilesa. Daniel 3:25, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Preste bem atenção que Nabucodonosor, ele visualiza bem o quarto homem. Ele presta mais atenção no quarto homem, que é Jesus, ou seja, é Deus. Você sabia que muitas pessoas da terra só vão ver Deus em nossas vidas nos momentos de mais dificuldade, de mais luta, de mais funil, de mais aperfeiçoamento? Só assim que eles vão ver Deus em nossas vidas. E na maioria das vezes é assim que as pessoas veem Deus em nossas vidas, nos momentos mais cruciais e angustiantes. Porque aí Deus trabalha, faz uma obra, faz um milagre, e as pessoas ficam impactadas. É mesmo. Deus era na vida dele. Deus sempre foi na vida dela. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Ele visualizou bem o quarto homem, naquele momento difícil, no fogo. Para terminar, Daniel 3:30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Você vai prosperar na terra do inimigo. Você vai prosperar na terra estranha. Isaac prosperou em terra estranha. Está lá em Gênesis 26. Deus honra os cristãos que são fiéis. 1 Samuel 2:30, eu honro os que me honram, mas os que me desonram serão envilecidos, ou seja, envergonhados. Pela fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego, todo o povo da terra tirou o foco de Nabucodonosor e da estátua de ouro que ele construiu e colocou os seus olhos no quarto homem da fornalha, Jesus, ou seja, Deus. Por você estar mantendo essa fidelidade nessa fornalha há muito tempo, muitas pessoas que estão por perto de você estão tirando os seus olhos do mundo, do sistema, do mundo das bebidas, do mundo das drogas, do mundo da prostituição, do mundo do adultério. Estão focando os seus olhos no Deus que você serve dentro dessa fornalha. Que essa mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos.